Pega a sua Bíblia em Jeremias capítulo 4. Deus é fiel. E nós temos aprendido a amar a Deus acima de todas as coisas, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Esse texto é dividido, direcionado a dois tipos de nação. É direcionado os dois primeiros versículos a Israel e os demais a Judá. Mas vamos fazer um apanhado. Jeremias capítulo 4, versículo de número 1. Se voltares, todos acharam? Amém? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Podemos assentar. Você, por meio da Escritura, você tem aprendido diversas coisas, maneiras, perspectivas. E uma das coisas que nós temos aprendido é sobre Deus. E é muito bom aprender sobre Deus. Aprender sobre Deus é algo maravilhoso. E quando nós lemos a palavra e lemos a Escritura, e sabemos que todo esse trabalho de Deus, chamado Bíblia, a palavra de Deus, foi direcionada não a anjos, foi direcionada não ao céu, mas a seres humanos como eu e você. Pessoas falhas, pessoas frágeis, pessoas que precisam ser amadas, dirigidas, apacentadas, corrigidas, levantadas, sustentadas. Isso para nós é maravilhoso. Descobrimos que toda a Escritura foi escrita para nós. Isso é de ficar maravilhado, né? Como você acabou de cantar. E o Senhor, Ele está fazendo um apelo a Israel, neste primeiro versículo. E Ele diz assim, se voltares, ó Israel, volta para mim. A paixão e o amor de Deus por seu povo. Israel havia se desviado. E os dois primeiros versículos, Israel estava numa condição já de cativeiro, já de tristeza, já de dores. Judá ainda não. Parte de Judá ainda estava no conforto, na soberba, na arrogância, achando que nada de mal ia acontecer com eles. O cativeiro veio para os dois povos ao mesmo tempo, mas Israel entra no cativeiro um pouquinho primeiro. Israel estava mais quebrantado. Então o Senhor diz, se voltares, volta para mim. Voltar de onde? Quantos caminhos que nós tomamos na nossa vida e achamos que estamos caminhando em direção a Deus, caminhando em direção à promessa, caminhando em direção àquilo que buscamos e, se observarmos bem, nós estamos andando, mas nós estamos retrocedendo. Quantas pessoas estão retrocedendo dentro das igrejas, ouvindo a palavra, fazendo oração, e elas estão retrocedendo? O Senhor faz um apelo. Se voltares, se cumprires a sua promessa de voltar, volta para mim. Não volta para a religião, não volta para os sacrifícios, não volta para os dogmas, não volta para aquilo, para as práticas dos rituais. Não deu certo. Volta para mim, o Senhor diz para Israel. Volta para o meu coração, volta para dentro de mim. Porque Israel havia sido abordado pela palavra e eles haviam feito um juramento. Eles disseram assim no 3:22, você está com a Bíblia aberta aí. Depois de falarem de todas as coisas negativas e ruins que haviam acontecido com eles, eles disseram assim no 3:22. O Senhor diz, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Eis-nos aqui, nós vamos voltar. Então o Senhor escreve no capítulo 4:1. Se voltar, se realmente vocês cumprirem a palavra de vocês, volta para mim. Deus não queria que Israel voltasse para a religião, para as performances, para as maneiras e para o jeito. E Deus não quer que eu e você voltemos de onde para a religião, para o costume, para o hábito. Deus quer que os nossos corações voltem para Ele. De todo o coração, de toda a alma, com todo o apreço, com todo o carinho e com todo o cuidado. É isso que Deus quer. Deus quer que nós voltemos
para ele. E aí ele diz assim: se tirares do meio de vocês todas as abominações, tudo aquilo que eu odeio, tudo aquilo que eu não gosto em vocês, aquilo que eu não vou tirar, mas aquilo que vocês têm que tirar. Eu me lembro muito do apóstolo Paulo em Coríntios 7:1. Ele diz assim: purifiquemo-nos, vocês que têm tais promessas, as promessas de serem filhos de Deus e de Deus ser de vocês, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito. Ou seja, existem coisas que eu tenho que fazer em mim, como a minha humilhação, a minha prostração, o reconhecimento, a confissão do meu pecado, o meu quebrantamento, sou eu quem tenho que fazer. Sou eu que tenho que partir de mim, essa devoção, esse carinho, esse alerta, sabe, esse cuidado. Então o Senhor diz: se tirares do meio de vocês aquilo que eu odeio, aquilo que eu não gosto. Como é importante nós chegarmos para Deus todos os dias e dizermos: Senhor, a sua palavra diz que não deis lugar ao diabo. E Paulo diz isso. Então o que eu preciso entender, meu Senhor, é que Satanás quer um lugar em mim, e eu, às vezes, sem intenção, eu dou lugar a Satanás. Então eu preciso que o Senhor olhe para mim, que o Senhor observe, e que eu possa, Senhor, ter sensibilidade e discernimento para observar quais são as brechas e os lugares que Satanás está focado em mim. E a palavra do Senhor diz assim: se tirares do meio de vocês as abominações. Se nós olharmos para dentro de nós e dizermos: isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso chega, isso não mais, vocês não andarão mais vagueando, não andarão mais perdidos. Quantos crentes perdidos na igreja? Não conseguem receber direção, não conseguem identificar se é provação, se é tentação, não conseguem saber se estão frios, mornos ou quentes, não conseguem definir o que é emoção e euforia e o que é poder e ousadia. Não conseguem saber se estão aprovados ou reprovados, não conseguem entender quando estão entrando pelo caminho da religião e deixaram de crescer, não frutificam mais, apenas estão habituados à função. Diga comigo: função ou fruto? Você sabia que tem gente dentro da igreja que exerce função e não frutifica mais? Só que ele não se dá conta disso, ele não percebe isso, ele não consegue interpretar mais. Ele não consegue entender. Existem pessoas que exercem funções dentro da igreja e que não produzem mais frutos, porque o fruto do Espírito ele é muito claro, com todas as suas virtudes. E o fruto do Espírito nós manifestamos nas situações diversas, nas situações também adversas. E o Senhor diz assim: se voltares, ó Israel, volta para mim. Se tirares do meio de ti as vossas abominações, vocês não vaguearão mais, não estarão mais perdidos. No meio da tribulação e da angústia, você não pode estar perdido. No meio da aflição e da tentação, você não pode estar perdido. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus diz: eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu estava perdido, você estava perdido. Hoje nós não estamos mais perdidos, nós somos achados. Mas o texto explica o porquê o povo estava vagueando perdido. Próximo versículo. Ele diz assim, versículo 2: e jurarás, vocês vão poder jurar. Jurar o quê? Jurar a minha vida. Vive o Senhor. Deus vive? Deus está vivo? E onde Ele habita? Na sua vida. Deus está vivo. Nós não adoramos nem amamos um Deus ausente, um Deus indiferente, mas um Deus que vive. O meu Deus está vivo. E a Escritura diz que o meu Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. E o meu Deus é vivo e o seu Deus é vivo. Então o Senhor diz assim: jurarás, vive o Senhor, em verdade, no juízo e na justiça. É o que eu quero que vocês pratiquem. Eu quero que vocês vivam a verdade de vocês. E que vocês não me tragam mais aparência. No próximo versículo, ele fala sobre isso. Ele diz: eu quero olhar para vocês e observar que vocês sabem que eu vivo. E que vocês possam jurar pela minha vida em vocês, mas que vocês sejam autênticos e verdadeiros. E que vocês saibam que eu exerço juízo sobre vocês. E vocês precisam praticar justiça. O que é o juízo de Deus? Senão a sentença que Ele nos dá. Não falamos de juízo eterno, porque não passaremos pelo juízo de condenação. Falamos do juízo neste momento, de cada situação. Às vezes que o Senhor vê em nós, que o Senhor quer corrigir em nós, e Ele traz o juízo.
A Bíblia diz assim: porque o juízo do Senhor é para todo tempo, porque a miséria do homem pesa sobre ele. Minha miséria está sobre mim, sua miséria está sobre você. Eu não recebo a sua miséria e nem você recebe a minha. O tempo e o juízo ocorrem a todos. Então, quando você passa por alguma situação que você percebe que Deus está tentando exercitar você, saiba, isto é juízo. Esse juízo, diz o apóstolo Paulo, que nós hoje somos convencidos por Deus, na carta da ceia. Ele diz: hoje nós somos corrigidos por Deus, convencidos pelo Espírito, para que não sejamos condenados com o mundo. Hoje, o juízo existe para mim e para você. Meios de conversão, meios de adequação, meios de corrigir-nos. Versículo de número 2: e jurarás, vive o Senhor na verdade. Diga: Deus vive na verdade. E a minha verdade é minha, a sua verdade é a sua. Eu já vi gente correr. Gente corre de muita coisa. Agora eu nunca vi gente correr da verdade. 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 Se você é amado ou não é amado. Por quem você é amado. Se você é uma pessoa suportável ou insuportável. Quais são os seus defeitos. Qual é a estrutura da sua vida. Verdade. O Espírito Santo só trabalha dentro da verdade. Da verdade. O Senhor diz assim: jurarás, vive o Senhor na verdade. Eu só me manifestarei a vocês se vocês buscarem a verdade. A verdade. Quais são as verdades que muitas vezes nós nos escondemos dela? Às vezes você diz assim: pastora, mas a verdade é dura. Às vezes sim. Só que a verdade é ela, né? A verdade é ela. A verdade não precisa de amigos, a verdade não precisa de ajuda, a verdade não precisa de conselhos, a verdade não precisa de quebra. A verdade é a verdade. E é muito interessante você começar a ter uma dinâmica pessoal muito verdadeira com você. Por quê? Porque aí quando o Senhor entra com o juízo para mostrar a verdade, você não assusta. Porque o juízo que vem sobre nós, as tentações, as provações, as aflições, as tribulações, ela vem para estampar a nossa verdade. A gente não assusta. A gente abaixa a cabeça e diz: amém, Senhor, vamos lá. Se você tem o hábito de dizer a verdade. Eu sou mau, isso é invejoso, isso é ciúmes. Identificar. Eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quando vem o juízo, você não assusta. Você não revolta, você não entra em rebelião. É aquilo que o Senhor estava dizendo. Vocês têm o coração revoltados, por quê? Porque vocês vivem mentindo para vocês mesmos. E quando eu chego com o juízo e com a justiça, vocês ficam assustados e achando que eu sou um péssimo Deus. E que o meu profeta Jeremias é um falso profeta. Diga: muito interessante. Quais são as verdades sobre você que você não gosta nem de ouvir e nem de dizer? Todos os dias o juízo do Senhor tem encontrado conosco. Todos os dias. Dizendo-nos sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre coisas que precisam mudar. E sabe o que eu faço e o que você faz? Quando nós nos deparamos com o juízo de Deus, que são as obras e os meios de Deus nos purificar, nos moldar, nós abraçamos o juízo do Senhor e dizemos: seja bem-vindo, vara corretiva, cajado corretivo, vem me corrigir, porque eu não quero ser condenado com o mundo. Ele diz assim: na verdade, no juízo e na justiça é o que há em Deus. E nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Eu lembro do versículo que Jesus diz aos discípulos: o mundo saberão que sois meus discípulos se tiveres amor uns para com os outros. Se vocês forem benignos, as nações me conhecerão. Se vocês forem uma nação verdadeira, que amem o meu juízo e que amem a minha justiça. Quantas coisas crentes pedem para Deus contra a justiça de Deus? Continuando, versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém:
Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Aqui eu dou uma parada. O Senhor fala sobre a alma do povo, que a alma deveria ser preparada para que Deus pudesse lançar a semente. E essa alma preparada, ou seja, arrancar os espinhos. Você sabe que os espinhos é uma simbologia de maldição, né? Quando Deus amaldiçoa a terra, Ele diz: a terra produzirá para ti, Adão, espinhos e abrolhos. A terra é uma simbologia de maldição. Eu quero que você vá comigo em Isaías 27, fica guardado aí, não saia daí. Isaías 27. Este é um texto que eu gosto muito. Fala dos cuidados do Senhor pela sua vinha, destruição do inimigo. E ele diz assim, eu gosto de ver nesse texto a alegria do Senhor falando da vinha dele, sabia? Esse versículo 5, há uns 16 anos atrás eu descobri ele, né? Você pode ler a Bíblia várias vezes, mas existem textos que você descobre. E eu descobri esse texto porque Deus falou comigo de uma forma muito clara, e eu amo esse versículo. A Bíblia diz assim no versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Linguagem apocalíptica. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, o melhor vinho, cantai-lhe. O Senhor diz: faça uma canção para a minha igreja. Faça uma canção para o meu povo. Será que os anjos um dia receberam uma ordem para fazer uma canção para nós? Será que quando a igreja for recebida por Cristo, na glória, naquela grande ceia, naquela grande mesa, onde Cristo será o anfitrião e será aquele que vai nos servir, será que os anjos cantarão uma canção sobre a igreja? Deus gosta de canções. E Ele diz: eu tenho uma vinha, e essa vinha oferece o melhor vinho. Aí Ele diz assim: o Senhor, Ele diz: eu mesmo sou o guardião, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a aguardarei. Diga: eu sou essa vinha. Satanás sabe que nós somos propriedade de Deus, e que Ele nos rega, e Ele lança sementes para que nós frutifiquemos, porque a minha frutificação é o poder para vencer o mal. Diga amém. Pastora, de onde eu recebo recursos para vencer tentações, provações, aflições, tribulações, situações? Frutificação. O meu fruto me dá poder e autoridade para eu vencer situações. É fruto que você oferece, que você produz, é que capacita você de ter poder e autoridade sobre situações. Diga amém. Pessoas que não conseguem ter êxitos e vitórias em situações não têm frutificado aquilo que precisa. No ódio, amor. Na tristeza, gozo. Na guerra, paz. Na tristeza, batimento, alegria. Na dificuldade, longanimidade. Na ruindade, benignidade. E assim por diante. O fruto que eu produzo é que me dá vitória. As pessoas ficam correndo atrás de vitória como se vitória fosse algo mágico, fosse algo que existisse escondido em algum lugar. A vitória que eu preciso, ela vai sair de mim. O poder e a autoridade virão de mim, de você. O fruto que eu produzo esmaga toda situação que se levanta contra mim. Se levantou uma situação ruim, a minha humildade vencerá toda arrogância e toda soberba. Os nossos frutos é quem nos traz a vitória. Diga para o seu irmão: o seu fruto é quem te dá a vitória. Então, se você está perdendo, está 2-0 para o diabo, está faltando fruto. Quando Jesus diz em João 15, que eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça.
O Senhor Jesus estava nos orientando e nos ensinando a necessidade de frutificarmos hoje e sempre. Então, por isso, ele diz, eu tenho uma vinha de vinho tinto, o melhor cantai-lhe, e eu mesmo aguardo, eu mesmo a protejo, para que ninguém lhe faça dano. E eu aguardarei de dia e de noite. Quero que você vá comigo em Marcos 4, 26, fica aberto em Isaías. Marcos 4, 26. Cadê as folhas? Marcos capítulo 4, versículo 26. O Senhor Jesus fazendo uma análise sobre o reino de Deus, sobre o cuidado que Deus tem com a sua vinha, com a sua vida, com a minha vida. Sabia que Deus cuida da sua vida? Mesmo se você não acredita, Ele cuida. Tem gente que não acredita que Deus cuida, sabia? Ele vive desesperado, ele vive revoltado, ele vive nervoso, ele vive encontrando culpado, ele vive encontrando responsável. Ele vive acusando todo mundo, ele vive mal-humorado. Ele não crê que Deus cuida dele, mas Deus cuida. Deus cuida. Marcos 4, 26, ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mesmo que de noite seja o tempo do choro. O choro pode durar uma noite, escreve o salmista Davi em Salmos 30, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O homem, ele dorme e descansa, e o reino de Deus, os anjos, o Espírito, a palavra e Deus está trabalhando, o verbo está recriando. E ele acorda do período de noite, ele não sabe como, mas a coisa aconteceu. Você vai acordar um dia, você vai olhar do período da sua noite, e você vai olhar e tudo vai estar no devido lugar. Você pode dizer amém? Amém. E você não vai saber como, porque de você, aquilo era impossível para as suas mãos. Mas foi feito. Quem fez? Foi o Deus. O Deus que tem a sua alma como propriedade dele. E que te guarda de dia e de noite. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga. Por último o grão cheio na espiga. Em que parte você está da sua vida? Semeadura? Ervinha pequenininha. Não dá nem para identificar que tipo é. Depois o fruto, o ramo. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Mateus capítulo 13, versículo de número 7. Cadê o barulho das folhas? Mateus 13, 7. Satanás é desesperado. Você sabia que os cuidados do mundo é como o pecado de glutonaria e como o pecado de fornicação? Igualzinho. Cuidados, ansiedade, preocupação, desespero, falta de fé, falta de confiança. A Bíblia diz em Mateus 13, versículo 7, falando da parábola do semeador, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos sufocam a palavra de Deus. Por isso o Senhor diz assim, preparai o campo da lavoura, tirai os espinhos, porque eu quero semear em vocês. Eu quero semear a fé por meio da minha palavra. Eu quero semear o amor por meio da minha palavra. Eu quero semear o meu espírito por meio da minha palavra. A palavra de Deus é semente. Você lembra do cântico? A palavra de Deus é semente. Hã? Isso. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente. E quem é o semeador? É o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz, limpai dos espinhos, tirai os espinhos da vossa alma. Os espinhos sufocam a palavra que vai produzir fruto, a palavra que vai frutificar o fruto que você precisa para vencer essa fase, para vencer essa situação, para esmagar Satanás e seus demônios. A Bíblia diz no versículo de número 21, 22, e o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. O que é cuidado deste mundo? Preocupação. Preocupação. Aqui não é pecado, aqui não é preocupação.
Como eu vou, que jeito eu vou, como vou, como vou, como vou, como vou. Eu sei como você vai para o céu. E você sabe também. As outras coisas são demais. Deus vai cuidar de todas elas. Você pode crer nisso? Amém? Quanto mais cuidados você tem com este mundo, quanto mais preocupação, quanto mais desespero, mais você tem espinhos, mais vai frutificar a palavra, e Satanás sabe disso, menos fruto você vai produzir, produzindo menos fruto, menos ferramenta para vencer as situações árduas que você está passando. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Como eu vou conseguir, como eu vou ter, como vou ter, como vou ter, como vou ter. Quero que você vá comigo em Hebreus 6. Vai lá comigo. Satanás, ele é desesperado para que nós possamos ficar ansiosos, desesperados e preocupados de como que vai ser amanhã, como que vai... Você vai estar vivo amanhã? Você garante isso aí? Não? Então. Você não garante? Eu não garanto que eu vou estar vivo amanhã. Por isso nós vivemos os dias de hoje como único. Tudo que eu tinha que fazer hoje eu fiz. Olha que gostoso. Você deita a cabeça no travesseiro e você diz: Deus, tudo que eu tinha que fazer hoje eu fiz. Eu orei, eu te busquei, eu fui cultuar o teu nome, eu cantei canções, eu perdoei, eu amei, eu vivi o dia de hoje, Deus, como se fosse a minha despedida nesta terra. É assim que o Senhor ensinou para que eu vivesse, como o Senhor estivesse voltando a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta vigília. Como é bom quando nós damos à nossa vida a satisfação que ela precisa, a satisfação que deve ser dada a ela. Você fez, você amou, você perdoou, você falou, você fez, você não deixou nada para amanhã. Porque você não vai estar vivo amanhã. Ou vai? Não sei. Quem é que sabe? O que nós temos certeza que ao fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir diante dele e vai ser a maior visão de toda a sua história e da minha. Hebreus capítulo 6, versículo de número 7. Ele fala sobre pessoas que vivem retrocedendo no evangelho, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, quem dá a chuva é Deus. Ele diz: eu guardo a minha vinha e eu rego a minha vinha, de dia e de noite. De noite, como que Deus rega a vinha de noite? Se não chove. Vamos supor que não é noite de chuva. Como Deus rega a vinha? Olha para o seu irmão e diga assim, é de noite. Não está chovendo. Mas tem diga para ele, orvalho, mas tem o orvalho. Eu posso estar passando pelo período da noite, onde há choro, onde há tristeza, onde há problema, mas o orvalho está descendo. Ao romper da madrugada, o orvalho está regando. E ele diz: eu regarei a minha vinha de dia e de noite, com chuva ou com orvalho, eu vou umedecer a minha vinha e dar condições a ela para que ela frutifique. Amém? Pode ser que você não está recebendo um vendaval, uma chuva. Mas que o orvalho vem vindo. E é gostoso, hein? Aí ele diz assim: cai sobre ela e produz erva proveitosa, para que aquele por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quer dizer, recebemos a chuva, recebemos a semeadura, só que não arrancamos as raízes dos espinhos. Então o que vai acontecer? Vai cair a chuva e os espinhos vai. Explica isso para o seu irmão. Crente dentro da igreja que recebe semente, recebe chuva. E o que acontece com os espinhos? Espinho gosta da chuva, brolho gosta de chuva, assim como a semente. Você recebe a palavra. Só que tem raiz de espinho. O que vai acontecer? Você tinha um espinho pitico assim. Seu espinho vai ficar. Você tinha um abrolho da palma da mão, daqui a pouco é do tamanho do braço. É isso que diz a Escritura. Semente, junto com o espinho, recebe chuva, bênção, palavra, unção, e está dentro da igreja, está dentro da cobertura. Aí fica como?
igual diz Jesus, pior do que no começo. Mais soberbo, mais arrogante, mais duro, mais cabeça dura, mais frio, mais calculista. Quando chegou para Cristo, estava quebradinho, quebradinho, devoto, amoroso, compassivo. Agora o que? Caiu chuva nos espinhos, os espinhos cresceram. Agora está arrogante, está débil, está com a cabeça ruim, está religioso, está com o coração duro. O que a palavra do Senhor nos explica? Que preparai o campo de lavoura, arranque os espinhos. Por quê? Porque eu tenho uma vinha, e essa vinha é uma semente boa. Então limpe o campo, arranca. Por quê? Porque se a minha semente cair junto à semente do espinho, o espinho vai sufocar a minha palavra. E outra coisa, se eu descer chuva e houver espinho, o espinho vai crescer. Diga, não pode ter espinho. Aí ele diz assim, eu gosto muito desse versículo particularmente, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus espera coisa melhor de você, todo dia. Todos os dias nós temos que ser melhor. Você tem que olhar para o começo do ano, para as primaveras passadas, os verões passados, e dizer, eu sou melhor hoje. Às vezes as pessoas do seu lado não gostam muito, porque existem pessoas que não gostam muito da nossa mudança. E elas estranham no começo, mas depois elas se habituam. Você vai melhorando, vai ficando melhor, mais apurado, mais sério, mais convicto, mais comprometido, mais simples, mais gostoso de se conviver. Não é verdade? Menos cheio de fetiches, menos cheio de crítica, menos, e mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. E a oração de João Batista é algo assim, imperioso na sua vida, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém? Volte comigo em Isaías. Isaías capítulo 27, versículo de número 3 novamente, só para você ver. E eu, o Senhor, guardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, aguardarei. Uma vinha. Versículo 4. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Será que o meu povo teria condições de colocar sarças e espinheiros na guerra diante de mim? Jesus olha para os discípulos e diz assim, quando eu vos enviei sem alforje, sem bolsa. Agora, quem tem capa vende e compra uma espada. A partir de agora tem que ter espada, tem que ter bolsa e tem que ter alforje. Você está em guerra. Olha para o seu irmão e diga, você está em guerra. Você está em guerra. O Senhor está olhando para o povo e dizendo, peraí, eu não estou entendendo muito bem o funcionamento da mente de vocês. Quem em sã consciência, sabendo que está numa batalha, colocaria diante de mim, ofereceria para mim, estaria o espinho e abrolhos entre eu e vocês. Ora, isso é absurdo. Em um tempo em que nós devemos produzir frutos para a nossa vitória, vamos produzir espinhos que sufocam a palavra, espinhos que ferem a mão do Senhor. Peraí, nós estamos em guerra. Vamos produzir amargura, ressentimento, murmuração, inveja, cobiça, prostituição, adultério, avareza. Que isso? O Senhor diz, quem na guerra colocaria diante de mim espinho e abrolho? Só loucos fariam isso. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Hein? Você está entendendo? Hein? Não é tempo de você ou eu produzirmos espinhos. É tempo de guerra. Temos que produzir frutos. O Senhor, vou ler de novo para você no versículo de número 4. O Senhor diz, não há indignação em mim. Quer dizer, o problema não está comigo, eu não estou indignado com vocês, não, mas o problema está em vocês. Vocês estão colocando espinhos e abrolhos num tempo difícil desse.
Você está passando por uma provação, por uma tribulação, está murmurando. Você está passando por uma tentação e está reclamando. Você está passando por um período onde eu estou moldando você e você está em rebelião, você está querendo entrar em crise, você está querendo ensoberbecer-se. Espera aí. O Senhor diz, espera aí. Não é indignação minha, eu não estou indignado com vocês, não. O que vocês estão passando é fruto das obras de vocês. Agora, na guerra, vocês apresentam espinhos e abrolhos diante de mim. Espera aí, não tem consciência, aí não tem, tá o quê? Aí ele diz assim, eu iria contra eles e juntamente queimaria. Quem colocar espinho e abrolho, queima. E aí não queima só o espinho e abrolho, dá uma sapecada, né? Salvo pelo fogo, dá uma sapecada na alma do indivíduo, né? Diga assim, se eu apresentar espinhos e abrolhos, ao invés de fruto, vou ficar sapecado. Vou ser tição tirado do fogo. Queimadinho, queimadinho, queimadinho. Tem crente que está queimadinho, queimadinho, queimadinho. Por quê? Sapecou. Dificuldade? Fruto, não espinho. Problema? Fruto, não espinho. Está passando por humilhação? Humilhe-se. Está passando por tentação? Vença. Está passando por que tipo de provação? Abaixa a cabeça, humilhe-se. Por quê? Porque se manifestar espinho, vai ficar sapecado. Aí ele diz esse versículo que eu gosto muito. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Que livre-se dos espinhos e vá pela força e busque fazer paz comigo por meio do arrependimento, por meio da súplica. Meu irmão. Sabe como que você usa a sua teimosia? Todos nós somos teimosos em alguma área. Todos nós somos cabeça dura em uma área. Você quer fazer bom uso da sua cabecice dura e da sua teimosia? Transforma ela em ser pegajoso em Deus. Teimoso. Ele diz assim, a única salvação para quem produziu espinho é pela força. Arranca os espinhos e faça paz comigo na força, com arrependimento, com frutificação, com súplica. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus. Eu sou um cabeça duro mesmo. Senhor, me perdoa na força, na insistência. Quer ler de novo? Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Apoderar-se da força de Deus. Deus, 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 Deus. Eu quero perdão, eu quero ser amado e eu quero sentir este amor. Eu quero ficar livre de todas essas entranhas minhas, de embaraços, de espinhos. Deus, pela força, eu vou fazer paz contigo. Você já fez paz com Deus na força? Já teve essa experiência? Meu irmão. E bate, 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 até o coração dele quebrantar. Sabe que o céu está esperando de nós? Todos esses esforços nossos que nós estamos lançando lá fora, que nós migremos para a vida espiritual. Às vezes você é tão forte para insistir num negócio 1, 2, 10, 15 vezes, para fazer isso. E às vezes na vida espiritual você é tão amolengado, tão fraco. Volte comigo em Jeremias 4. O Senhor diz em Ezequiel 28, 24, nunca mais haverá espinhos no meu povo. Diga, nunca mais. O que são espinhos? São maldições desta terra. Cuidados, preocupações, busca, cobiça pela riqueza. Deus dá. Deus é abençoador. Ele dá. Jeremias capítulo 4, quero ler novamente o versículo de número 3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura e não semeis entre espinhos. Olha para o seu irmão e diga, não semeie entre espinhos.
recebe a palavra, vai receber chuva, aí o coração está ruim. O que vai acontecer? O coração de ruim vai ficar péssimo. Por isso que tem gente que você visa assim, depois que ficou crente ficou pior. Tem gente que depois que virou crente, virou, né? Virou, ficou pior. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Para encerrarmos, ele diz assim, ele dá uma outra ordem, circuncidai-vos, ele usa duas direções, semeadura e circuncisão. Ele diz, circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. O povo de Israel e de Judá era um povo circuncidado, no membro masculino. E o Senhor olha e diz assim, sabe a circuncisão que vocês fizeram no membro masculino, para manter comigo a aliança de Abraão? Então, vocês vão fazer a mesma coisa no coração de vocês. Eu não quero não, só no corpo, só na aparência. Eu não quero que levante a mão, eu quero que levante a alma. Eu não quero que abra a boca para cantar, eu quero que me adore. Eu não quero que escute sermão, eu quero que receba a minha palavra. Eu não quero que você venha à igreja, mas que você me cultue. Eu não quero que você reze, eu quero que você ore. O Senhor diz, sabe a circuncisão que vocês fizeram no corpo? Eu quero que ela seja na alma. Circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos corações. O objetivo do prepúcio é retirada, limpeza, lavagem, fácil. Para que tirar prepúcio do teu coração? Para a hora que a palavra vir, a palavra não tem que fazer curva e apenas respingar algumas gotas, mas a palavra vir como uma avalanche, limpando tudo. Existem pessoas que ficam brigando com a palavra, isso não é para mim, isso não é para mim, isso eu não concordo, isso eu concordo. Prepúcio, não tirou prepúcio. Não tirou prepúcio, a palavra vem a gota a gota. Tirou o prepúcio, a palavra vem e lava. Você recebe a palavra como uma avalanche. Tirai, pois, o prepúcio do vosso coração, para que a limpeza seja feita. De todas as maneiras Deus fala de limpeza. Alma como terra, limpeza. E alma na lavagem da palavra por água. Amém? O que sua vida está precisando? Não está no céu. Já está semeado dentro de você. Só que você precisa frutificar isso. Mas com o espinho, como é que vai frutificar? O espinho sufoca a palavra. Espinhos são os nossos achismos, as nossas ansiedades, as nossas buscas trôpegas, as nossas conclusões, aquilo que nós achamos para a nossa vida, as nossas deduções falidas. Isso são espinhos. Porque não, o mesmo Jeremias escreve, 10:27, porque não é do homem que caminha o seu caminho, mas cabe ao homem dirigir os seus, não cabe ao homem dirigir os seus passos. Não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Chega de espinhos, chega de ideias, chega de planos, chega de condicionamento pessoal, chega de achismo, chega de soberba, chega de ofensa, chega de arrogância, chega. Vamos limpar os nossos corações e chegarmos diante dele e dizermos, Senhor, eis-me aqui, tudo que eu quero tem nome. Diga, o que eu quero tem nome. Então qual é o nome dele? O que eu quero tem nome. Eu e você não queremos coisas de A a Z. O que nós queremos tem nome. É Jesus. É tudo que nós queremos. E é por meio dessa decisão que arrancamos os nossos espinhos. Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero. E não são melodias de canções, não. É querer de verdade. Jesus, eu te quero quando eu abaixo minha cabeça e me humilho. Jesus, eu te quero quando as lágrimas lavam os meus olhos e arrancam toda a minha amargura. Jesus, eu te quero quando eu arranco os espinhos pela raiz e preparo o terreno para a semeadura e para a chuva. Porque o fruto que eu preciso para o mês que vem, para 2018, está sendo semeado hoje na minha vida. Diga amém. Eu quero ler o último texto com você. Isaías capítulo 55. Versículo de número 11, Isaías 55, 11. Amém? Assim será a minha palavra que sair da minha boca.
Eu plantei, Paulo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo sobre que a igreja é um campo, é uma vinha, e que a palavra de Deus é o plantio. A palavra de Deus é quem rega. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, se encontrar um coração limpo. Se encontrar um coração cheio de espinho, o que Jesus diz? Essa palavra aqui, ó. Porque tem gente que ele veio de uma religião mística, então ele olha para esse versículo e diz, oh, aleluia, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela faz aquilo que apraz, oh, eu recebo essa palavra. Só que o que Jesus diz lá em Mateus 13, o que ele diz lá no 22? Os espinhos sufocam a palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual enviei. Nada na minha vida nem na sua vida vai acontecer sem essa palavra. Diga glória a Deus. Essa palavra desce no meu coração e no seu coração e frutifica. Frutifica o quê? O poder e a autoridade para eu vencer situações. Então, sem essa palavra não há vitória, não há êxito. E ele diz assim, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, não vai ter mais espinho. Vai crescer a faia. Em lugar da sarça ou abrolho, crescerá a murta. Tudo que tem cheiro. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Olhe para o seu irmão e diga assim, em lugar de espinho, a faia. Em lugar de abrolho, murta. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vem até nós e arranca os espinhos e semeia coisas novas. Diga glória a Deus. E aí o diabo te afasta dessa palavra. E aí o diabo te afasta. Eu queria te dizer uma coisa. Você que gosta de ler a Bíblia e você que sabe que precisa ler a Bíblia. Não leia a Bíblia sem oração. Não faça isso. Não faça isso. Toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que acompanhá-la de oração. Porque senão você se tornará legalista e religioso e infrutífero. Sem oração o espinho não sai. Só esse conjunto, crescer na graça e no conhecimento. Apenas esse conjunto, oração e leitura da Bíblia arranca espinho. Oração e leitura da Bíblia. É o Espírito Santo quem fala com você. É o Espírito Santo quem reescreve ela para você dentro do seu coração. Que ele fala com você o que ele quer. Eu quero que você coloque-se de pé. E eu quero que você identifique agora os espinhos da sua alma, da sua vida. Os espinhos da sua vida e da sua alma. Feche os seus olhos. Ansiedade, eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Ansiedade, preocupação, cobiça, soberba, arrogância, frieza espiritual. Coloca tudo isso diante de Deus. Pai amoroso, guardador, Senhor da vinha. Oh Deus. Espírito Santo. O nosso coração não pode ser desta terra. É impossível fazermos uso do nosso coração nesta terra e não termos espinhos e nem mácula em nós. Quando vamos aprender que esta terra é só nossa mente, não o nosso coração. Quero que você peça ao Espírito Santo para que você entenda que você pode muito bem viver nesta terra apenas de uma maneira racional, guardando o seu coração para Deus. Chega de sensibilidade extrema, chega de maximização, chega. Arrancando os espinhos pela raiz, recebendo as sementes pela palavra e frutificando para a glória de Deus. Deus, nós amamos a Tua palavra é vida.
Amamos, 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 amamos. Espírito Santo, eu quero que o Senhor ouça a oração do seu povo. Ouça a oração daquele que está arrependido, daquele que é confesso. Ouça a oração daquele que se abre, daquele que se quebranta. Ouça a oração, meu Pai. Ouça a oração. Oh Deus, aqueles que estão dispostos a arrancar todos os espinhos da alma. Aqueles que estão dispostos a permitir que a sua palavra não volte vazia, mas faça aquilo que o Senhor ama de coração, aquilo que te apraz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, ouça a confissão. Não somos produtores de espinhos nem de abrolhos, somos produtores de frutos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Espírito Santo de Deus. Diga ao Senhor, eu quero produzir fruto. Eu sei que pelo fruto é que eu vou vencer. É o fruto que me dá a vitória, é o fruto que me dá a vitória. Diga ao Senhor. Está faltando fruto, eu estou sofrendo, Deus. Está faltando fruto, eu estou sofrendo. Eu fui decepcionado, eu fui traído, eu estou sofrendo. Então me dê o fruto do amor, eu quero amar, Jesus. Senhor, eu estou na guerra, numa batalha, eu preciso de paz. Senhor, eu preciso manifestar o fruto. Oh Senhor, eu estou num período de dificuldade, eu preciso de fé. Espírito Santo de Deus, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Diga assim comigo, meu Deus, eu vou arrancar todos os espinhos e abrolhos da minha alma. Os espinhos é a cobiça, é os cuidados deste mundo. E os abrolhos são as carências, aquilo que me embaraça. Então, em nome de Jesus, eu vou arrancar, para que a tua palavra venha sobre mim e produza frutos, para que eu possa ser mais que um vencedor. Em nome de Jesus, eu renovo a minha aliança com o céu, para a tua glória. Amém. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra te ministrado não venha apenas ser uma canção para os seus ouvidos, mas um martelo, uma espada sobre sua alma, para defender a sua alma, salvar sua alma, abençoar sua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém.